Olá, estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Sou de Lua, o feminino e suas faces e fases, né? Estou aqui com a Beth, com a Eli. Tudo bem, gurias? Como se sentem? Muito bem. Tudo bem, Julie? Começando a semana com toda a expectativa. Vamos lá para mais um episódio. Mais um episódio, mais vários desafios, mais várias experiências que a gente vai botar aí no centro da roda de hoje. E hoje, então, o nosso tema, além de estarmos aí fora numa lua nova, né, que é essa primeira fase, a gente vai mergulhar um pouquinho nesse tema. No último episódio, a gente falou sobre cada uma das fases, relacionando os setênios, essas fases da vida também da mulher, e hoje a gente vai aprofundar na primeira delas, que é a lua nova. Então, lua nova, vida nova, reinventando-se para olhar para a nossa infância, para a nossa criança. E lembrando que o nosso podcast, ele traz esse lugar da mulher, nessas descobertas e a mulher inserida hoje, né, na modernidade. Então, a gente fala um pouquinho sobre isso, né, a partir do nosso evento, né, que é o Círculo de Cuidados com o Feminino, que a gente já tem a próxima data, o primeiro do ano, vai ser dia 23 de março. Já coloquem aí nas suas agendas, logo saem as informações também. Então, gurias, qual que é a emoção desse presente? Qual que é a emoção de agora? Como estamos nesse presente? Vamos respirar fundo primeiro? Vamos lá. Inspira e expira. Vai reconhecendo os teus pensamentos, se encontrando com a emoção de agora, se sintonizando com essa lua externa que nos traz essa novidade, essa sementinha. E o ciclo lá dentro que nos informa e nos traz alguma coisa. Devagarinho a gente vai abrindo os olhos, se encontrando aqui através dos olhares, e encontrando todas as mulheres também que vão ser tocadas, né, pelas nossas falas hoje, pela nossa conversa. Então, gurias, hoje a gente tem aqui no centro da roda algumas cartinhas, né? O oráculo o oráculo da deusa, desculpa. E o oráculo da deusa ele vai ser revelado no final, né? São 3 deusas aí que vão trazer essa energia, né? E a gente vai revelar e intencionar. Então, fica até o final nesse vídeo para a gente explorar um pouquinho, né, dessa mitologia e dessa ancestralidade feminina também. E eu vou começar aqui com uma pergunta que vai abrir o nosso episódio, a nossa conversa de hoje, que é: como era a criança de vocês, gurias? Quais são as lembranças que vêm à memória quando a gente se pergunta sobre a nossa infância? E, Júlia, infância, do 0 aos 7 anos, né? Como Boa. hoje, né? Como hoje o nosso foco é isso, né? É essa criança mesmo, lá que nasceu, né? E aí, a partir daquilo, quais são as memórias que a gente tem, né? Não sei se eu posso falar primeiro, Por Beth. favor. Porque eu mesma tenho poucas lembranças vivas, assim, da minha infância, que a gente já pode... Né, já tem outras linhas, né, de raciocínio onde falam que se a gente tem poucas memórias da nossa infância é porque teve traumas, né? Então a gente sabe que e é nessa fase também que se desenvolvem, né, os grandes traumas da nossa vida. Então minha infância, do que eu me lembro assim, eu tive 2 irmãos, então eu sou a mais velha, né? Eu cuidei muito dos meus irmãos porque eu vivi uma fase onde os pais trabalhavam e deixavam os filhos com os filhos mais velhos, né? E era assim, né? Hoje em dia a gente sabe que é bem diferente, né? Mas era assim, então eu tinha os 2 pequenos para cuidar. Então a minha infância não foi uma infância muito brincada, foi uma infância muito de cuidar, né? De realmente assistir aos pequenos, né? Mas quando eu tinha a possibilidade de brincar, de estar com as minhas amigas, eu sempre fui uma criança muito ativa, muito feliz, né? O pouco que eu podia brincar, que quando meu pai e minha mãe estavam em casa, que eu podia sair para brincar, eu brincava na rua, né? Eu subia na árvore,
Então, eu tinha muito esse contato com a natureza. A gente morava numa cidadezinha pequena, então a gente tinha muito essas coisas assim de ser livre. E a mãe chamava 10 horas da noite, vem para casa tomar banho, que deu, acabou o tempo, né? Mas a gente aproveitava o dia. O dia era uma festa, né? Isso era sábado, era domingo, né? Agora, durante a semana que o pai e a mãe trabalhavam, era um curto período de tempo, né? Então, eu realmente ficava, e eu fiquei com os meus irmãos desde os 4 anos. Então, eu era uma mini adultinha. 4 aninhos já tinha um irmão para cuidar. E aí, depois, com 6, eu tive outro irmão para cuidar. Então, realmente, do 0 aos 7, eu já fui cuidadora, né? Mas aproveitei muito, brinquei muito. Eu sempre queria ser artista, então eu cantava em cima dos montes. Essa é uma novidade muito legal. Eu cantava pra caramba, porque para mim eu ia ser artista, né? Então eu tinha sempre aquela intenção que eu tinha que treinar, né? E o meu pai, como meu pai também era músico, então ele também me fazia cantar. Eu acho que isso tudo foi entrelaçando o desejo, né? E também a satisfação do pai, né? Porque teve isso também, né? Bom, se o meu pai quer, eu vou dar o meu melhor, né? Então, eu vou agradar o meu pai, eu vou ter que cantar, né? Não cantava nada, mas eu queria cantar. Tu traz uma coisa interessante, que é esses lugares, né? Que a gente é convidado a estar, né? Convidada a estar. Que você fez esse papel, eu diria, de mãe. De né? mãe, é. Nessa fase onde você deveria, vamos colocar entre aspas, esse deveria ter tido a tua infância, você assumiu já um lugar de adulto, né? De adulto. De adulta. E pensando assim, né, ele trazendo essa experiência e também para esse reconhecimento lá fora, né, das mulheres, como é isso, né? O que tu vê de reflexo hoje na adulta, né, de hoje, desse comportamento que, na verdade, ele é meio comum, né? Se a gente for trazer daqui a pouco, né, a Beth também, a minha mãe conta muito isso. Eu acho bonito aqui essa roda, né, gente? Porque a gente traz perspectivas muito diferentes, né? A minha infância foi muito diferente disso. Mas antes quero te trazer essa pergunta, assim, o que tu vê de reflexo hoje e de que foi desse comportamento ou desse lugar que tu assumiu que, na verdade, não deveria ter assumido, mas que a gente sabe que é comum? Sim, que é comum e que foi, e como a gente, né, já fala também, são reflexos que trazem realmente a nossa força, né? Então, hoje, eu trabalho com a medicina tradicional chinesa, que não deixa de ser uma cuidadora da saúde. E a minha vida, desde então, eu sempre fui muito cuidadora, né? Presta atenção, sabe? Então, o meu olhar foi sempre para o cuidado. E isso se desenvolveu lá atrás. E a gente vê que isso não fica esquecido, né? Hoje é um reflexo da minha vida, né? Eu sou cuidadora. Interessante, interessante. Bem bom, né? E é isso, né? A gente trazendo já essa perspectiva, né? De cada dor que a gente vivencia, de cada trauma que tu trouxe no início, né? Lá na infância, a gente desenvolve um poder também, né? Isso aí. Tem uma teoria que é na linguagem corporal, que são os traços de personalidade, né? Que dentro do meu processo de arteterapia que eu faço, a minha terapeuta, ela me traz isso. E ela faz esse reconhecimento, né? A gente tem todos os traços, porém tem alguns traços que eles se evidenciam mais conforme o que tu passou na tua infância, né? E que são essas primeiras fases aí, que é desde enfim, de estar no útero, né? Amamentação, né? Enfim. E eu me identifico aí com 2 dores, né? Que também desenvolveram os meus maiores poderes, que é a dor do abandono, né? Que não é que a minha mãe me abandonou, porque eu tive uma infância assim muito rica de cuidado também. Eu sou a caçula, né? Ao contrário de 5 irmãos, então uma família grande, mas eu vinha de temporona, né? Que dizem. E aí eu senti isso, assim, até estava comentando com a Beth quando a gente vinha, que eu lembro da imagem assim da minha mãe saindo da casa que a gente morava quando eu era criança, e ela indo embora para nunca mais voltar naquela minha cabecinha de criança, sabe? Ela ia e ela ia me abandonar ali. E ali que foi que, quando eu me recordava da raiva, né, que eu levei isso para terapia, quando eu me recordava da raiva era o momento que eu ia. E eu não lembrava de outro momento que eu tivesse depois dali. Então, foi justamente o ambiente do trauma mesmo, né? E que depois eu fui elaborando essa raiva e também entendendo ela como um poder de ação. Então, uma das dores, né, foi o abandono. E o verso dessa dor foi a comunicação.
né, que estamos aqui também se comunicando. Eu sou publicitária, né, de formação, já fui locutora também. Então, eu desenvolvi esse poder a partir dessa dor. Né? A gente desenvolve, isso é natural que a gente faz. Por quê? Porque ali no ambiente, naquele ambiente de risco, né, meu Deus, ela vai embora, né, essa mãe vai embora, o que eu vou fazer? Eu preciso me comunicar, eu preciso dizer para ela não ir, né? Preciso sobreviver. Preciso sobreviver. Então, a gente desenvolve aí o poder. E o outro poder seria, a outra dor, vamos dizer assim, a dor da traição. Né? Então, eu tenho esse medo de ser traída, né? E que isso já vem numa relação aí com pai e mãe, né? Então, eu vi isso na minha infância, né? Eu presentifiquei isso, né? E talvez esse conflito entre eles, e aí também desenvolvi essa dor, né? Peguei isso para mim e meio que me coloquei assim no meio dos meus pais, né? E aí, para isso, a gente desenvolve esse poder da sedução, da persuasão, nessas curvas mais elaboradas que tem no corpo também. Então, o nosso corpo se forma a partir disso e, ao mesmo tempo, a gente forma um poder a partir da dor. E que é o olhar por uma outra perspectiva, né? A gente conseguir ver, sair daquele ambiente difícil e eu consegui ver que, a partir dali do conflito, do caos, eu tive que desenvolver alguma coisa, né? Eu tive que desenvolver alguma coisa para me comunicar, para ser percebida, e aí eu posso usar isso depois na minha vida adulta, né? Olhando para isso com consciência, né? E não ficando só nessa dor. E são estratégias mesmo, né? A gente fala, inclusive, na constelação familiar, né, que são estratégias de sobrevivência. Cada um terá a sua estratégia de sobrevivência. E que você leva para a vida toda, né? Essa é a minha estratégia. Então, a partir daquilo, eu vou sempre ter uma linha, um norte, né? Eu quero perguntar para as mulheres, então, deixar essa perguntinha no ar, assim, né? O que vocês identificam, né, de ambientes, na verdade, que foram traumáticos, que foram difíceis na infância e que dores vieram a partir dali, né? Para a gente olhar com amorosidade para isso, com cautela também. E tentando olhar mais além, que poderes saíram dessas dores. Que talvez a gente não está olhando muito, né? Então, vou deixar essa perguntinha assim no ar. Beth, levando a primeira pergunta ainda, né? Trazendo um pouquinho da tua criança, o que tu traria para o centro da roda hoje? Que lembranças tu se conecta com essa criança? As minhas lembranças são um pouquinho depois disso, né? Também, assim, eu não tenho muita lembrança bem do começo, mas sei que fui muito sozinha também, né? Porque eu sou a mais velha e a minha mãe teve 2 filhos que perdeu nesse período em que depois que eu nasci, e a minha irmã só veio 5 anos depois, né? Então, as minhas lembranças começam depois disso, né? E acho que foi um período ainda muito jovem, assim, muito pequenininha. A lembrança que eu tenho é uma lembrança boa, né? Desse período, né? Porque eu fui primeira neta, primeira sobrinha, primeira tudo, né? Porque a família da minha mãe e do meu pai, eu fui a primeira, e foi uma época boa, né? Eu não lembro muita coisa assim, mas tenho a sensação de que foi uma coisa boa, embora o que veio depois disso foi muito mais complicado e muito mais difícil, né? Depois que a gente entra num outro período assim, né? Mas foi um período bom, que eu acho que foi bom, porque eu fui amada, né? E eu nunca, o que eu trago desse período, vocês falando e eu fiquei pensando aqui, é que eu nunca me senti sozinha, né? Em toda a minha vida, mesmo quando eu vim morar em Bento, que eu fiquei longe de casa, né? Que a gente decidiu vir para cá, eu nunca tive solidão. Solidão não é uma coisa que me acompanha, assim, né? Porque eu acho que isso tem a ver com essa parte da minha vida de ter sido muito amada, né? E trago coisas boas desse período, assim, né? De ter sido... E tem uma coisa interessante que nesse período da minha vida, eu tive uma tia, porque é a irmã da minha mãe, foi a que me adotou na época, né? De adotar no sentido de ser a tia, de acolher, né? Porque a minha mãe devia ter outras coisas aí, porque a situação familiar não era boa. Mas assim,
e eu faço com as minhas sobrinhas hoje o que ela fez para mim, né? Porque ela foi muito marcante na minha vida, muito, muito marcante em todos os momentos, assim, né? E solidão, ouvindo vocês falar o que ficou de dor desse período até os 7 anos, eu não lembro de dor. Eu lembro de ser amada, né? De ser querida. Né, diferente de vocês, assim, olha, né? que bom, tu teve mais sorte, não, né? O que veio depois não foi tão bom, mas até aí estava tudo certo. Ótimo, né? E é isso, né? A gente é bem seletiva também, né? Com as lembranças, né? O que ele disse também no começo, assim, de que às vezes, quando é mais traumático, a gente também acaba guardando, né? E falando dessa primeira fase, que é o primeiro setênio, os primeiros 7 anos, né, da nossa vida, é onde a gente faz esse reconhecimento através do corpo, né, através dos sentidos. Eu me reconheço enquanto ser, né. Eu saí lá daquele lugar tão quentinho, né, molhadinho ali dentro do útero da minha mãe, e aí eu saio e eu descubro assim no primeiro choro, né, que eu tenho uma voz. Né? Começo a escutar aquilo, enfim, e daí ao longo desses anos, né, passam-se esses anos e eu vou descobrindo esse corpo, né? Quando eu me alimento, né, quando as crianças se alimentam, dá para ver que elas vão e fazem essa exploração da mão, porque elas estão explorando esses sentidos, né? As caminhadas também, né, os primeiros passinhos, né? E fala um pouquinho para nós ele, talvez trazendo um pouquinho da medicina chinesa, né? Explorando um pouquinho o que é essa fase dos primeiros 7 anos, né? Que descobertas a gente faz aí, né? O que a medicina chinesa fala sobre isso? Bem, na medicina chinesa, então, dos 0 aos 7 anos é onde o fluxo de Qi está mais ativo, né? De energia é o mais ativo. Então, a gente... Peraí, volta um pouquinho. De Qi? Qi seria energia. A energia, né? Ele é mais ativo e é mais fluido, porque a gente vê, né, que a criança é tudo rápido, corre, brinca, chora, é tudo, né, muito rápido, assim, né? Porque realmente esse fluxo é mais ativo. E a gente tem a formação importante de todos os órgãos, né? Então, realmente acontece o desenvolvimento físico dos órgãos e emocionais dos órgãos, né? Porque para a medicina chinesa, cada órgão é representante de uma emoção, né? Então, a gente vê que do 0 aos 7 anos é quando realmente tudo isso se ancora na gente, né? Então, é quando a gente se molda para o mundo através das nossas experiências, né? Então, eu vou desenvolver um coração que vai ter mais alegria, ou o meu pulmão, que é a emoção do pulmão, por exemplo, é a tristeza. Então, se realmente o meu ambiente for triste, carregado de muita tristeza, aonde vai realmente ser o órgão que mais vai sentir? É o meu pulmão. Então, é aquilo que a gente fala, né? Eu vou ter as minhas experiências talvez embasadas num ambiente triste, né? E o que lá adiante eu preciso realmente trabalhar, porque esses registros envolvidos por uma tristeza maior vão me dar um pouquinho mais de trabalho para que eu consiga levar a minha vida sem aquela tristeza tão intensa, que realmente do 0 ao 7 é onde realmente está marcando tudo isso, né? E é legal, assim, que na verdade, né, eu falei antes sobre esse lugar do corpo de fora que a gente desenvolve baseado nisso. Agora tu tá trazendo uma perspectiva de dentro, né? De dentro. De que os nossos órgãos, eles também se desenvolvem a partir desse contexto, desse ambiente que a gente tá. E a gente vai sentir, enfim, né, as próprias doenças, né, as dificuldades nesses órgãos específicos também depois. Também depois. Então, né, sei lá, a criança tem um ambiente úmido, extremamente úmido, né? Sei lá, cada um com as suas necessidades, dificuldades financeiras, não sei, né? Um ambiente muito úmido. Ela vai desenvolver mais muco no seu organismo, né? Então, ela é uma tendência a ter excesso de preocupações, né? A ter gripes, né? Então, tem toda uma emoção em volta de uma doença física, como também o contrário, né? Então, do 0 aos 7 anos, realmente isso tudo é muito... está crescendo, né? Eu tô alimentando. Então, aquilo que eu alimento, cresce, né? Aquilo que se eu alimentei tal emoção, e é uma emoção boa, vai crescer. Se eu alimentei uma emoção que não é tão boa, também vai crescer. Só que a criança não tem esse discernimento. Então, para a criança, ela não consegue fazer esse movimento de sair de uma tristeza, sair de uma raiva. Quem precisa dar esse suporte é o pai, a mãe, ou sei lá, um tio, uma tia, aquele que for o responsável por essa criança. E é importante que esse ambiente seja criado sadio,
né, para que a criança tenha possibilidades de ir para uma vida adulta com realmente todas as suas forças, todas as suas potências, sem que fique enfraquecido nos seus órgãos físicos e nas suas emoções. Interessante, interessante. E as emoções, né, definem, né? E às vezes os nossos pais também, eles não têm essa consciência do impacto, Não. né? Hoje a gente tem essa informação, a gente tem Claro. mais informação sobre isso, né? O quanto esse ambiente, ele reflete lá na frente. E eu acho que é muito delicado, né? Eu não sou mãe e presencio isso, né, através da minha mãe, que eu tenho uma aproximação legal, e das minhas irmãs, então, né, que eu vi crescendo as minhas sobrinhas. Mas acho que a Beth pode trazer esse contexto, né, Beth, de o quanto essa criação ali, a tua própria criação, influenciou também em escolhas do que tu fez nos teus filhos, né, desse ambiente, de como tu preparou ele para eles, né? Tem isso, mas o que lembro da minha infância, bem pertinho disso, assim, é o fato de não poder mexer em nada, não poder, né, não poder tudo tinha muito controle, né? Eu era muito controlada, então, e sabe onde é que eu me dou conta disso? Hoje, quando eu atendo famílias onde a superproteção de uma criança nessa idade faz com que ela fique muito insegura, né? Gera uma insegurança que é uma insegurança que eu vivi. A gente estava falando de dor, mas eu vivi muito essa coisa de não ter coragem para as coisas, justamente por ter sido não poder fazer, né? Tu não pode experimentar. Tudo tem que ser muito cuidado, assim, né? Talvez até essa proteção de eu ser por muito tempo sozinha, né, tenha feito isso, e eu hoje identifico isso nas famílias que eu atendo, né, porque a criança que é super protegida, que não pode se sujar, não pode brincar no barro, não pode, fala de brincadeira, né, que era de brincar, de ir na rua e ficar até tarde, mas quando tu não pode fazer isso, isso gera um medo muito grande. Tu começa a achar que tu não pode nada, né? E isso sim fica muito marcado nas crianças, né? Gera adultos inseguros, com falta de não se sentir capaz das coisas, tem muito a ver com isso, né? De pais super protetores, e o pai e a mãe não fazem isso porque não querem o bem, ele quer o bem dessa criança, mas ele tem tanto medo, ele também, que acaba passando isso, né? Porque as crianças nessa fase elas absorvem tudo pelo o ambiente que elas estão, pelo ambiente onde elas estão, né? Elas vão carregar, né, para a vida adulta coisas que elas viram nos pais, e às vezes os pais não se dão conta disso, né? Trabalhar com famílias é uma coisa bem legal, quando a gente consegue juntar o grupo familiar assim, e vem uma mãe que está disposta a olhar para esse filho de um jeito diferente, porque ela também vai trazer as dores dela para esse filho que está chegando, né? Que chegou e que ela tem que cuidar, e às vezes ela não sabe como é que foi isso, né? Então eu acho que trabalhar na terapia floral com essas famílias é muito enriquecedor, assim. E acho que muita coisa do que eu consigo fazer hoje tem tá lá atrás, né? Bem como vocês dizem, assim, tá no que se vivenciou, né? E é legal isso, né, assim, de quando a gente coloca consciência nesse movimento, a gente consegue modificá-lo, né, que é o que a gente vinha conversando, assim. Eu coloco consciência nesse meu comportamento, eu coloco consciência em como eu ajo, né, nessa situação, ou em como eu recolhi isso, né, porque a gente é responsável. Eu não sou culpada, eu sou responsável porque aí eu consigo me movimentar. E aí eu mudo a minha situação atual e mudo o meu futuro também, né. Eu acho muito bonito trazer um case aqui da Escola Aine, que é aqui em Guaporé, né, aqui pertinho de nós, que ela traz a metodologia. Ela é uma escolinha infantil, né, e faz vivências também para adultos, e ela traz essa ideologia da criança na sua liberdade, né? Então, deixem as crianças em paz, é um dos lemas, né, que a escolinha traz,
e é sobre modificar os adultos, né? Sobre o adulto se modificar. Então, sobre trazer essa consciência para o adulto, porque a criança ela é só um espelho de quem está ao seu redor, né? E eu acho muito bonita essa metodologia porque é isso, né? A gente que tem a possibilidade de ganhar essa consciência e de olhar para isso tudo, a gente pode mudar o nosso contexto, né? E a criança ela só vai nos revelar, ela só vai ser um espelho de quem está à volta dela. Eu acho muito bonito, eu acredito nisso, né? Esse lugar de uma educação livre, mas não é uma liberdade, libertinagem, né? Vai lá e faz tudo o que tu queres. Não, é uma liberdade orientada. Eu dou o espaço para ela se movimentar, para ela explorar aquilo que ela quer, né? Aquilo que vem do coração dela, né? Vem da emoção primária, assim. Mas ao mesmo tempo eu estou ali para orientar ela no que ela precisa também, porque eu sou o adulto ali perto. E é muito bonito porque a gente percebe, né, dentro desse fluxo de educação, dentro desse movimento de educação mais livre, que a criança ela vai antes entrar em contato com as emoções dela. Né? Antes ela vai perceber as emoções e a gente não vai olhar, né, como, por exemplo, uma educação tradicional que a gente sabe que está um pouquinho defasada, olha a criança como essa tábula rasa, onde eu tenho que botar conhecimento. Não, antes ela precisa se movimentar, né? Claro que é uma coisa que eu acredito e tem muitas iniciativas dentro da educação que são muito bonitas, mas essa escola ela nasceu como essa semente para o mundo, né? Então, para levar para esses adultos, para esses professores, educadores, pais, mães, né? E qualquer adulto que esteja aí em volta, essa sementinha de transformação. Então, eu botando uma sala de aula não mais, né, nesse formato quadrado onde a professora está ali na frente, os alunos eles estão lá embaixo, né? Então, essa hierarquia que está superior. Não, né? Na educação livre, a ideia é trabalhar em roda, porque daí todo mundo se vê igual. E aqui a gente traz esse conceito que está lá na nossa ancestralidade, né? Os índios, por exemplo, né? Os povos ancestrais, eles estavam em roda porque é isso. A roda é o abraço, né? É esse acolher todo mundo e se ver igual também. E eu estava lembrando antes também sobre os nossos círculos, né? Os nossos movimentos dos encontros com as mulheres, que muitas vezes na dança circular, muitas vezes não, a gente tem, né, uma série de músicas que são as cantigas infantis, né? Que são as rodas que a gente fazia, assim. E eu acho muito bonito botar nas rodas, porque é onde a gente quebra todas as nossas resistências, né? E a gente relembra dessa criança e ressignifica ela também através do movimento. Então, a dança circular tem isso, ela resgata, né, muitas coisas dos povos ancestrais, mas ela resgata também esse nosso passado para ressignificar ele, né? Então, deixar que a nossa criança viva em liberdade, independente do que ela vivenciou lá atrás, né? Se ela foi podada, enfim, né? Independente, eu resgato ela para hoje, eu adulta, ser a mãe da minha criança, ser a mãe, ser o pai, né? Enfim, ser a avó, ser qualquer adulto que possa acolher ela dentro de mim, assim, né? E tu observa, né, Júlia, que na hora em que a gente põe as músicas da infância, não tem nenhuma mulher que consiga ficar quietinha, É verdade. Né? Ela imediatamente se abre um sorriso e aquilo, né, fica gostoso de fazer, né? Porque eu acho que tem uma coisa da gente mesmo, mulher, criança, né, nesse momento que a gente traz na dança circular, né? Exatamente. Viu? Por isso que eu queria tanto dança circular, tu viu? Tu fica me dizendo. E a gente pode fazer isso em casa também, né? Por que não? Por que não dar espaço para essa nossa criança brincar um pouquinho, né? Porque é assim que a gente vai cuidar dela, né? Terapêutico, né? Terapêutico, né? Bota uma música aí, uma música de infância, uma música, sei lá, que te recorda, joga lá no YouTube, né? E bota isso, e deixa a tua criança também fazer um pouco, né, de fusarca, de brincadeira. Eu vou fazer uma pergunta agora para a gente também levar para esse lugar mais divertido da infância, assim. Vocês lembram das brincadeiras que vocês faziam lá na infância? Sim. Que brincadeiras, gente? Vamos trazer possibilidades para a gente brincar novamente. Eu cantava, como sempre, né? A cantora da montanha, adorei. Da montanha. Subia na montanha. Para mim era enorme a montanha, né? Mas era uma montanhazinha de nada. Porque a gente é pequenininho, acho que aquilo tudo é gigante, maior, né? O mundo é muito maior, né? Eu cantava, pulava muita corda. Eu corria demais, subia muito em árvore. Eu tinha Era menina moleca, Eu né? era uma menina sempre moleca. Foi moleca, então, sempre né? Sempre fui moleca. E eu lembro que a gente morava próximo de um rio, então, assim, eu ficava muito no rio, eu nadava muito, eu brinquei muito na
água, né? Eu fui uma criança que viveu, era um peixinho, assim. E com os coleguinhas também, então era pega-pega, era, como é que é? Caçadora, que a gente jogava com a bola. A bola. Quebrei a perna, inclusive, um dia jogando. Mas eram coisas, assim, muito ativas, né? Eram outras épocas, né? Então, brincadeiras extremamente ativas, que cansavam o nosso corpinho. Tu fala de brincadeiras, assim, e lembra que a gente conversou isso na sexta-feira lá, que eu disse para vocês que, falando da mulher, da mãe, que, né, a minha mãe gostava de dançar e gostava de cantar e de ouvir música, né, e uma das coisas que ela fazia na infância com a gente é porque eu morava numa rua onde tinham famílias, muitas famílias e famílias grandes, assim, a minha família era uma das menores, assim, eu e a minha irmã, mas e ela trazia todas as meninas com quem a gente se relacionava e ela ensinava a dançar, a fazer dança de São João, assim, né? Quadrilha? Ela fazia grupos com as gurias que eram colegas minhas, amigas, assim, dali da rua, e aí ela costurava e ela fazia as roupas. Se era no carnaval, ela levava a gente no carnaval para toda a molecada das meninas e fazia isso, né? Eu acho que esse meu gosto de música e de tudo isso tem a ver com a minha mãe, assim, que é uma das coisas que a gente fazia muito, sabe? De ficar na rua e ela ensinando a gente né, aí bota aqui, aí bota, sabe, do pezinho. Essas coisas assim, né? Minha mãe era maravilhosa. Que amor, que lindo. E o teu, Julie? Então, eu, na verdade, eu lembro, eu até tenho algumas escritas poéticas, assim, sobre a infância, né? E que quero transformar livro em algum momento. Mas eu lembro da minha infância lá em Lages, porque eu não sou natural aqui do Rio Grande, né? Eu vivi até os meus 5 anos lá na minha cidade natal, né? E eu lembro de 2 amigos, assim, que era a Sheila e o Bruno, que o Bruno era filho da minha cunhada. E o meu pai, ele tinha a sala com as madeiras escuras, assim, né? E tinha mesa de copa gigante, né? Enfim, os livros. Eu lembro que aquele era nosso mundo encantado, assim, dentro de casa mesmo. A gente explorava a rua, mas eu tenho cenas assim na minha cabeça, sabe? A menina e o menino, né, brincando ali, e ali a gente transformava, né? A gente botava uma cadeira atrás da outra e era o nosso trem ou o nosso foguete, né? Daí dali pra lua, né? Pra lua, né? Dali pra lua. E eu lembro também que essa minha amiga, o pai dela, que inclusive era o mesmo nome do meu pai, o Rogério, né? Ele tinha uma oficina daqueles caminhões gigantes, assim, bem do lado de casa, né? E aí lá a gente explorava também, né? Subia em cima dos caminhões, né? E explorava aquele espaço que era, enfim, né? Que imagina para uma criança, como tu falou, né? Sim. Pequenininha e aquele caminhão enorme, né? Tipo, era um mundo, enfim, né? Gigante, assim, né? Encantado, né? A magia toda. E aí, quando eu vim para cá, eu lembro que eu explorei um pouquinho mais a rua daí, né? Eu vim com 5 anos, mas aí foi indo mais para o lugar da adolescência, né? Que daí a gente ia para a rua, enfim, né? Brincar com os amigos. Mas eu era uma criança um pouco mais caseira, assim, um pouco mais quietinha. Eu lembro das minhas bonecas também. Eu lembro que eu recolhia muitos gatinhos na rua, né? Sempre levava os gatinhos para casa, daí o meu pai me ajudava e a minha mãe queria me matar, né? Tipo, ia atrás de mim e disse, como mais gatinhos? E eu recolhia os gatinhos da rua. Ai, então vou lembrar disso, né, gente? É bom. Que gostosinho. É bom a nossa infância, né? Diz muito sobre muito. quem a gente é hoje, né? Os nossos cuidados, né? Aquilo que a gente realmente teve ou que a gente não Que teve. a gente também não definiu, teve. né? Que a gente não teve, né? Tudo isso traz realmente conexões com a nossa vida agora, né? E esse lembrar nos leva para uma nostalgia, né? De como foi a nossa infância, como eram os nossos pais, né? Que tipo de brincadeiras eles faziam, né? Se brincavam, tem pais que trabalhavam muito, não podiam fazer isso, né? Mas de qualquer forma estavam ali, né? Os nossos, pelo menos, estavam, né? Nenhuma de nós teve o pai ou mãe ausente, né? Mas tem situações onde eles já não estão, né? Então
também a criança vai se moldar em cima daquilo, daquela perda, e assim vai, né? Então, Sim. cada um com as suas experiências e sabendo ressignificar tudo isso que aconteceu, né, de ruim ou enfim, né, que a gente sabe que a vida pode ser muito bonita, né, se a gente realmente der um valor para tudo isso, né, bom, foi ruim, foi difícil, mas me transformou na pessoa que eu sou hoje. Né? Então, tudo isso que eu passei me permitiu chegar aqui com essa força, com essa diretriz. Né? Ok, eu tive que cuidar dos meus irmãos. Na época, para mim, era horrível, porque eu queria brincar. Né? Mas, enfim, hoje me deixou essa percepção do cuidado. Aqui vai se machucar, se eu for para lá, o que eu posso fazer? Né? Porque esse olhar para duas crianças pequenas que eu tive que ter, que eu também era pequena, eu acho que me permitiu abrir realmente assim, como cuidar do outro, sem que o outro precise me falar muito. A Né? percepção, A te aguçou isso, né? me aguçou a sentidos. percepção, Com certeza, né? Porque Eu eu acho que acho que eu quase matei os meus irmãos, assim. Histórias que um dia a gente pode contar. Né? Porque, afinal de contas, eu queria brincar e tinha aquelas duas criaturas que estavam lá, né? Mas, né? as criaturas é ótimo. Que eles não te ouçam. Que eles não me ouçam, né? Mas me deixaram, né, com certeza, com esse legado, né, que é do cuidado, da percepção, né, que eu sempre digo para o meu marido, graças a Deus eu vim com noção, né, então algumas coisas foram muito boas, né, na dificuldade foram muito boas. E essa é a reinvenção que a gente está falando aqui, né? Quando a gente olha para tudo isso, aceita e honra, né? Porque enquanto eu estou negando que eu vivenciei a minha história, independente se ela seja mais difícil de olhar, eu estou negando um pedaço meu. Né? Não tenho como modificar esse passado, eu tenho como reinventá-lo, eu tenho como ressignificá-lo, eu tenho como olhar de uma forma diferente para ele. Aí sim, né? Aí eu integro tudo e transformo a partir daí o que precisa ser transformado, né? Mas é esse processo de acolhimento, né? É isso. E tu sabe, Júlia, acho que assim, ó, muitos dos nossos traumas estão lá, né? As coisas que a gente vive, e se a gente não se permitir ir em busca de uma ajuda, né? Porque tu fala assim, eu ressignifiquei, eu transformei, e tu fez isso na terapia, né? Na terapia. Porque às vezes sozinho as dores são muito grandes, exatamente, né? E é importante poder olhar para isso, né? E eu não consigo deixar de trazer assim a questão dos florais, né? Porque os florais têm um papel muito grande nisso, porque isso é uma coisa que não é fácil de detectar e de a gente sozinha dar a volta nisso, né? É sempre importante que a gente possa trocar isso com alguém que enxergue isso, que veja, que tenha conhecimento disso, né? Para que a gente... porque podem se transformar. E o que eu acho legal no floral é que o floral faz isso de uma maneira muito sutil. Né? Tu não precisa ficar pensando que eu fiquei, de repente a gente vai para uma terapia e fica um tempão conversando sobre isso com a terapeuta para que a coisa se transforme, para que a gente ressignifique. O floral, porque as flores são muito sábias, né? Elas são escolhidas para trabalhar algumas questões que têm exatamente o poder de fazer isso e a gente nem consegue sentir que aconteceu. Quando a gente vê, aquilo já não é mais importante. Aquela dor já passou. E a gente nem precisou parar para ficar olhando para aquilo não, porque o floral tem essa ressonância com as nossas dores e vai tratando de uma maneira sutil e gentil. Né? Às vezes, grandes traumas se resolvem com os florais, com coisas que a gente possa ir ressignificando, como tu diz, né? Tornando diferente e aprendendo a lidar com o que é bom, né? Porque tu trouxe assim... sempre ficam recordações boas, né? E aí a gente não precisa ficar chorando naquilo que nos magoou, que não foi bom, né? E o floral sutilmente vai nos levando por esse caminho, né? De uma maneira muito doce e muito tranquila, né?
essa é a minha paixão, né? Por isso que eu amo tanto os florais, por causa disso, assim. Traz coisas... Já puxando, né? Cada um puxa para o seu, claro, né? Evidente. É evidente, né? Eu também, né? Já puxo para a medicina tradicional chinesa, né? Porque é da mesma forma, né? Então, a gente cria memórias corporais, né? Cria memórias celulares dessas nossas experiências vividas no nosso, Com certeza. né? Nas nossas emoções. E quando a gente usa uma fitoterapia, quando a gente usa um óleo essencial, né? Quando a gente usa acupuntura, a gente não precisa ficar revivendo aquela lembrança, exato. aquela memória, né? Que foi tão traumática, né? Exato. A gente sabe que a pessoa vai trazer, eu tenho medo, não precisa dizer do que foi o medo. Não. Né? Eu vou, através de uma investigação, eu vou tentando encontrar onde é que está a origem desse problema da pessoa e a gente vai colocar as agulhas, vai usar moxa, enfim, vai usar ferramentas da medicina chinesa que auxiliem esse processo traumático, né? Então, são todas formas que a gente tem, né, disponíveis, né, para que a gente consiga realmente... Porque o meu olhar, como tu disse, Beth, o meu olhar vai estar doente. Eu sozinha não vou sair daquele lugar. Porque o meu olhar, ele só sabe olhar naquele viés. Eu preciso de alguém que venha de fora e me diz, mas quem sabe tu ali, sei lá, vira um pouco para o lado de lá. Olha de um outro ângulo. Olha de um outro ângulo. Porque às vezes eu estou tão aqui, né, que eu não percebo que aqui está... Olha quanto sol que tem aqui, né? Então, essas pequenas ferramentas nos fazem sair daquele lugar da infância doente, né? Que às vezes a gente carregou coisas dos nossos pais, memórias dos nossos pais, né? Que está lá no nosso DNA, está enraizado na gente, né? Então, não foram só as nossas vivências, mas tem esse herdado também, né? A gente não herda só a cor do cabelo, a gente herda a emoção, a gente herda aquilo que eles passaram também, né? E a gente carrega, muitas vezes por amor, eu carrego aquela dor do meu pai, da minha mãe, porque a criança é pura, então ela daqui a pouco sente que ela precisa auxiliar o pai e a mãe naquela dor. É uma coisa, uma chave quase que inconsciente, né? Ou é inconsciente. É inconsciente, né? E às vezes, assim, né, eu estou falando dessas coisas e eu pensando assim, ó, muitas vezes a gente pensa, os florais são muito antigos, eles são coisas de muito tempo, assim, só que evoluiu, né, à medida que se tiveram pesquisadores que foram pesquisando as flores e foram caminhando nessa direção. Hoje a gente sabe que tem a importância de ter um terapeuta floral que possa olhar para isso, porque não é simplesmente pegar, né, aquela coisa mais simples da florzinha que dava no nosso quintal. Hoje ele precisa ser olhado por uma pessoa que tenha, né, como conhecimento, né? Porque tu fala do fitoterapia, né? Ele precisa também, não é só pegar a florzinha lá, o matinho lá, sim, e fazer um chazinho. Nem sempre é só assim, né? Às vezes precisa de um outro olhar, de alguém que olhe para isso e que identifique que essa fitoterapia vai chegar naquele lugar onde essa pessoa nem está se dando conta que precisa de ajuda. Que está lá a marquinha, né? Está lá a marquinha. E essa sutileza, né, que vocês trazem, assim, tanto uma ferramenta como a outra, e como a criança também absorve, é na sutileza. É na né? sutileza. É nesse campo sutil que eu vou absorvendo, que é o inconsciente. E eu entendo que é isso que também nos conecta, né? Quando a gente leva para as rodas essas nossas âncoras, isso que é inato em nós, né? Esse talento inato. E que também é um pouquinho do que a dança traz, né? Eu trabalhar com esse sutil, eu trabalhar com isso que vai além dos meus olhos, né? Que às vezes eu estou com essa venda e não consigo enxergar. E aqui, gurias, para a gente ir rumando para o final também, né? Eu quero fazer uma última relação também com essa lua, né? A gente está aí nessa lua nova, até quinta-feira, né? A primeira lua nova do ano de 2024. Né? E o que é essa lua nova? É tudo que a gente falou aqui, né? Essa criança, essa menina, essa sutileza das emoções, né? É essa sementinha que eu vou lá e eu coloco nesse solo. Então, nessa lua é onde a gente traz o novo, né? Traz esse novo olhar
traz essa nova percepção para tudo isso, né? Através das ferramentas, né? Através dessa música que eu vou lá pesquisar depois, né, da minha infância, e eu vou perceber esse novo ângulo, a minha criança. Então, essa lua que no nosso corpo, né, enquanto mulher que ainda menstrua, né, que ainda entrega esse sangue para a terra. E mesmo depois de menstruar, né, a gente já viu que no episódio anterior, no episódio 1, a gente falou sobre essa percepção, né, do corpo, que a gente se prepara para não menstruar um dia e para reconhecer ainda esses ciclos, né? Mas trazendo assim para esse contexto, para esse meu contexto, né, de correlação com essa fase, essa menstruação, né, essa etapa de entregar o sangue para a terra, que eu trabalho a morte e a vida. Né, que uma está do ladinho da outra, não tem como, né? É uma coladinha com a outra. Então, é a hora de eu plantar as minhas sementes no mundo também. E, ao mesmo tempo, hoje eu também estou nessa fase, né? Trouxe agora no final, mas estou entregando aí o meu sangue para a terra. E queria trazer aqui uma ideia de ritual para isso, né? Que a gente falou também no episódio anterior, que é o ritual de plantar a lua. E nem todo mundo sabe sobre isso, né? Eu falei tão naturalmente, mas é algo que é relativamente novo, mas é ancestral também. As mulheres lá de trás, né? E eu trago essa ancoragem com as indígenas, porque é uma das minhas bases também, né? E com a dança, enfim, com o movimento, elas faziam esse lugar de de entregar esse sangue mesmo para a terra, né? E como um ato de eu devolvo o que o meu corpo, né, tá entregando, digamos assim. Eu faço esse ciclo de entrega e retorno, né? Eu recebo tanto da terra como eu entrego também. E diz até uma profecia, né, de que quando as mulheres se relembrarem que essas antigas, né, essas ancestrais, elas faziam isso, quando a gente vai justamente se recordar de quem a gente é em essência. Então, é esse recordar-se, né, que também vem com essa reinvenção de si. Mas é sempre para a gente voltar para a nossa essência. É isso. Gurias, muito obrigado por hoje. Foi muito lindo, muito lindo. Vocês querem trazer mais alguma coisa? Eu só estou curiosa pela cartinha. Vamos lá, então vamos para as cartinhas. Então, antes disso, vamos trazer nossa intenção, né? Finalizando aqui, né? Tudo isso que a gente falou, esse olhar para a criança, esses nossos corpos em descoberta. Vamos respirar fundo de novo e trazer a nossa intenção. Quem está aí do outro lado, né? E que vai assistir independente do tempo. Sempre quando a gente utiliza o tarô, né, as cartas, que também são uma ferramenta que ficam nos nossos círculos, que também é uma ferramenta para o autoconhecimento, né, que a gente pode entrar em contato com ele, não só com uma terapeuta. Foi assim, né, o meu contato. É também sobre esse autoconhecimento, né? O tarô ele faz esse reconhecer de uma energia que está presente aqui. Eu não vejo ele como essa previsão do futuro, é só uma possibilidade, né? E para mim é mais essa leitura do presente. E por isso que é importante a nossa intenção. E na lua nova a gente faz essa intenção também, né? Essa intenção de novo. Então vamos fechar um pouquinho os olhos e fazer 3 respirações juntas, trazendo a nossa intenção e registrando ela no nosso corpo. O que eu quero para esse novo? O que eu quero para esse ciclo, que eu quero para esse ano de 2024. Já devo ter pensado nisso, talvez. Quem não pensou pode trazer isso, essa intenção certeira. Inspira. Expira. Inspira. E expira. E mais uma vez, deixando-se presente em ti. E expira. Devagarinho vai abrindo os olhos. E agora, então, com a nossa clara intenção, a gente vai revelar as cartinhas. E vai ler elas também, né? Lendo esse significado e deixando ser absorvida por esse significado. A primeira delas é a Sofia, a sabedoria. Deusa Sofia, né?
Desde o momento em que você começa a viver até a hora de entregar-se à morte, tudo o que você experimenta diretamente para si mesma, todos os dedos queimados para descobrir que o fogo é quente, todos os fracassos, quando o seu desígnio ultrapassa a sua compreensão, todas as explorações de territórios conhecidos e desconhecidos, tudo isso são caminhos para mim. Procure saber e você será eu. Esforce-se para transformar-se e você será eu. O feminino busca a sabedoria. O feminino faz parte de todas as mulheres. Todas as mulheres são a deusa. Todas as mulheres são sabedoria. Todas as mulheres são Sofia. Sofia grávida lhe oferece sua taça de sabedoria. Está na hora de ligar-se à sua profunda e enriquecedora sabedoria. É hora de silêncio e introspecção. É hora de ouvir o que precisa ser ouvido. Talvez você esteja numa situação que requer orientação. Talvez se veja repetidas vezes em situações semelhantes. Quando se dedica a ouvir a sua própria Sofia, sabedoria interior, você consegue alcançar aquilo de que precisa. Muito bem. Então, quem sentiu aí a primeira, né, na hora da intenção, Sofia, sabedoria. Vamos para a segunda, ele. Amaterasu. Beleza. Então, aqui. Então, vamos ver. Deixe-me compartilhar com você o segredo do espelho. Deixe-me compartilhar o que só a deusa do sol conhece. É um segredo tão importante que libertará você da escuridão. Um segredo tão delicioso que deixará o calor dançar no seu coração. Um segredo tão luminoso que permitirá que você conheça a si mesma. Um segredo tão simples que tudo o que você precisa fazer é abrir os olhos. O segredo está na luz do sol, nos olhos do espelho. Você é a beleza. A Amaterasu está aqui para dizer que você tem de se aquecer no brilho da sua própria beleza. Você conhece sua beleza única ou sente que você pode ser bela porque você se parece com uma modelo ou uma estrela de cinema. Você está ficando velha e sente que a velhice é feia? Talvez você esteja com medo de expressar a sua beleza, com medo de atrair energias indesejáveis. Se for esse o caso, talvez você queira trabalhar com Durga. A Amaterasu diz que todas as mulheres têm a luz do feminino e que essa luz é bela. Ela aconselha você a abandonar os preconceitos sobre o que é a beleza e deixar a sua beleza aparecer. A totalidade é alimentada quando celebramos todos os nossos aspectos e ser mulher significa ser bela. Muito bem, energia 2. Quer que eu te alcance? Por favor. Artemis. Sou quem eu sou e sei quem sou. Posso cuidar de mim mesma em qualquer circunstância e posso deixar os outros cuidarem de mim. Posso optar, não existe autoridade mais elevada do que a minha. Meu poder de discernimento é finamente aguçado. Tenho autonomia, estou livre da influência da opinião dos outros. Sou capaz de separar o que precisa de separação. Assim, uma decisão lúcida pode ser alcançada. Penso por mim mesma, ajusto a mira e aponto o arco. Minhas setas atingem sempre o alvo. Artemis atirou sua seta de individualidade na sua vida para ajudá-la a concentrar-se em si mesma. Você tem estado demasiadamente a serviço dos outros, sem certificar-se de
de que conseguiu o que necessitava para si mesma. Há muito não tem um tempo ou um espaço só seu? Os limites da sua individualidade parecem difusos e distintos. Você sente que não tem direito a uma personalidade própria, mas deve sempre pensar nos outros, colocando as necessidades deles em primeiro lugar, até não saber mais quem é nem o que quer. Agora está na hora de ser você mesma. Está na hora de prestar atenção às vozes sussurrantes das suas próprias necessidades. Está na hora de resgatar a si mesma e celebrar e fortalecer a pessoa que você é. Artemis diz que a totalidade é alimentada quando você honra, respeita e dedica tempo a si mesmo. Ela também pergunta como você pode esperar atingir quaisquer alvos se não tem um eu a partir do qual atirar. Muito bom. Acolhendo todas essas informações, né? Essas deusas que somos nós também. Isso aí. A sabedoria que habita cada uma de nós quando a gente enxerga essa beleza que a gente pode ver no espelho, né? Mas que habita o nosso interior e que é encontrada nessa individualidade. E a carta surpresa que vai ficar em cima, a gente vai deixar para o nosso grupo, né? Que provavelmente tem o link aqui. A gente tem um grupo especial no WhatsApp, né, onde a gente reúne as mulheres que já participaram das rodas, né, dos círculos, mulheres também que estão interessadas, né, nesses conteúdos que a gente gera por aqui, querem conversar mais sobre isso. Então, vamos deixar essa carta para revelar lá, né, nesse outro círculo. Se tu quer participar, é só entrar, né, no link e acessar. E também relembrando que o nosso próximo encontro presencial do Círculo de Cuidados com o Feminino vai ser no dia 23 de março, né, é o primeiro encontro do ano aí no Círculo, né, Bento Gonçalvense, no centro da cidade, né, que é quem também nos dá essa sustentação para estar aqui hoje, né, e para estar desenvolvendo os nossos movimentos aí com o feminino. Obrigada às mulheres que estiveram aqui com a gente. Obrigada, Beth. Obrigada, Eli. E seguimos, né? Seguimos. Para o Obrigada. próximo.